na Bíblia, palavra divina ao verbo ser, cuja conjugação acentua um advérbio de ligação e o apresenta como aquele que é, o grande eu sou, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que era, que é e o que há de vir. A teoria significativa da Bíblia, o maior compêndio das sagradas palavras reveladas por Deus, possuem algo mais que simples conjunto de letras alfabéticas. Delas fluem palavras de vida que pulsam aos corações de quem recebe e que nos movimenta e que nos vivifica. No princípio, revela os mistérios da criação, para, ao final, em sua compreensão, darmos graças a Jesus Cristo com um sonoro e gratificante Amém. Essa é a Bíblia, o maior e mais enigmático conjunto de livros redigidos por humanos, porém com inspiração e descodificação divina. Bíblia, o livro mais lido de todos os tempos. Apesar dos milênios que se desdobraram na constituição desse livro sagrado, apesar de ser este o mais lido e reproduzido de todos os livros que a sabedoria humana conseguiu compilar, apesar de sua abordagem misteriosa, estritamente religiosa e espetacularmente histórica, apesar dos ensinamentos dogmáticos, morais e proféticos presentes em suas linhas, é ainda uma obra mal compreendida, rejeitada, criticada e preconceituosamente ignorada. Sabe, o mundo seria outro se prestássemos melhores atenções ao conteúdo real bíblico. E isso não é conversa de fanático, discurso de religiosos fechados à sua própria realidade, mas uma constatação pura e simples de alguém que ainda é capaz de abrir a sua Bíblia com respeito e admiração, simplesmente por ser assim. Não precisamos de uma abordagem tendenciosa e nem de uma defesa teológica restrita para entender e respeitar a Bíblia como um livro sagrado ou filosófico apenas. As suas palavras, elas dão respostas a muitas das questões e necessidades de qualquer ser humano, independentemente de sua crença ou alto nível intelectual científico. As palavras bíblicas até hoje geram estudos e publicações paralelas das mais variadas tendências, desde a filosofia e teorias até estratégicas políticas ou libertárias de vários povos, e os seus feitos heróicos, baseados em argumentos bíblicos, até fanatismos religiosos advindos de sua má interpretação. Nesse aspecto, a revelação bíblica seria contaminada pela superficialidade de sua leitura, sem critérios fundamentados no caráter pleno sobre a bondade de Deus. E eis porque, durante séculos, a Bíblia foi uma leitura proibida de ser proclamada, sem restrições, pela própria Igreja. E só eram permitidas as leituras contextualizadas na liturgia com as devidas explicações teológicas. Hoje, traduzida pela maioria dos idiomas humanos, está fora da jurisdição unicamente religiosa e passou a ser fonte eclética das maiores tendências sociais da humanidade. No cristianismo, é a sua inspiração única. E, para tanto, não precisamos de critérios. Um olhar de fé e de respeito à tradição. Uma leitura bíblica sem um mínimo de conhecimento histórico ou até mesmo orientações teológicas poderia ser prejudicial à própria fé. Não está aqui uma tendência manipuladora da fé, mas um critério de meditação sobre o que diz respeito à unidade do próprio ato de se fazer convergir sobre Deus todas as coisas. E por isso é característica do cristianismo atentar, observar e estudar as notas explicativas de sua Bíblia, para que os seus fiéis não se percam em interpretações perigosas da sua própria fé.
É cuidadoso não se perder em caminhos tendenciosos de interpretações fora do contexto. E esse é um problema que dividiu a igreja durante séculos e que poderia, nos dias atuais, nos dividirmos como irmãos. Em um mesmo texto, uma mesma doutrina carregada de autoridade e de poder, capaz de transformar e edificar corações.